Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Alonso Aldi, eu sou um homem pardo, uso óculos, tenho bigode e barba, estou vestido com uma camisa de quadros e um colar da comunidade Fucaxô, uma comunidade indígena do norte da Bahia. Ao meu fundo tem o banner do 24º Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia e do 10º Colóquio Internacional Cênico da Bahia, o SIC Bahia, que fazemos em parceria com o programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA. Hoje temos a honra de ter como convidada nesse colóquio a professora doutora Christine Greiner. Ela é professora livre-docente em Comunicação e Artes pela PUC São Paulo, ensina no programa de estudos de pós-graduados em Comunicação e Semiótica, onde coordena o Centro de Estudos Orientais, e no curso de graduação em Comunicação das Artes do Corpo. Desde 1998, a Christine Greiner, ela tem realizado estágios de pesquisa e atuado como professora visitante em universidades no Japão, nos Estados Unidos e na França, com apoio da Fundação Japão, do Centro Nishibunken e Capes Fulbright, entre outras agências. É autora de diversos livros e artigos sobre cultura japonesa, arte contemporânea e estudos do corpo. Ela também compartilha com a professora Helena Katz a concepção de teoria corpo-mídia. Desde os anos 2000, ela participa como curadora de projetos com Ricardo Muniz, Fernandes e Hideki Matsuda, e colabora com artistas das artes visuais, da performance e a dança. O nosso colóquio tem por nome Corpos Transparentes, Pesquisa Corporificada, Treinamentos para a Cena, e Pensar a partir do corpo. Temos a mediação de Cristina Rosa, artista e pesquisadora na área de estudos críticos de dança, com extensa experiência no exterior. Cristina Rosa tem um doutorado pela University of California, Los Angeles, dentro do programa Culture and Performance, com especialização em dança em 2010, mestrado em artes pela University of Wisconsin-Madison e graduação em artes visuais pela California State University, Chico, no ano 2000. Tem experiência na área de artes visuais, dança, teatro e performance, com ênfase na análise de movimento e historiografia, atuando principalmente nos seguintes temas: processos de identificação, produção de conhecimento estético e estudos do corpo. Ela atualmente é professora visitante da Escola de Dança da UF. Sejam ambas bem-vindas, Christine e Cristina, um encontro das Cris. Christine Greiner, seja muito bem-vinda, deixamos vocês com a palestra e bom colóquio. Obrigado. Obrigada, Luiz. Bom, então, boa tarde para todo mundo. Eu fiquei com pena de não poder ir presencialmente, mas o final do ano pode ser cruel com a nossa coluna, e eu não consegui entrar no avião, desculpem. Quem sabe ainda no próximo ano a gente consegue se ver. Estou muito feliz com o convite do Luiz e de estar aqui com a minha amiga e parceira de pesquisa, Cristina Rosa. Ela depois vai falar um pouquinho com vocês também. Nós participamos da mesma associação de dança e logo mais vamos até, né, Cris? A gente pode fazer a propaganda, vamos fazer um evento também na escola de dança. Então, Cris, não sei se você quer falar alguma coisa antes de eu começar a falar, talvez você quer dizer alguma coisinha? Não, eu só gostaria de dar boas-vindas a você e a todo mundo que está nos assistindo hoje pela internet, né? E dizer que estamos muito felizes desse encontro, né? E com a palavra você, Cristine. Então, tá bom. Eu pensei em fazer o seguinte, até combinei isso com a Cristina. Eu vou contar um pouco para vocês como tem sido a minha pesquisa relacionada ao tema desse encontro, né? Não vou fazer uma fala muito longa para dar tempo também das pessoas que quiserem
perguntar, né? Estou vendo que está aí minha amiga portuguesa, Sofia, beijos para você, Sofia, para todo mundo do SEM. Então, olha só, a gente colocou o título da conversa, né? Pesquisa, Criação em Artes do Corpo, Reflexões Compartilhadas. Então, hoje em dia, a gente fala assim, com muita naturalidade dessa questão das artes do corpo, e eu pensei em começar essa conversa contando, então, para vocês um pouco como é que surgiu isso, porque, como o Luiz falou, eu trabalho lá na PUC já faz bastante tempo, né, desde o final dos anos 90, e foi justamente nessa época que eu tive esse convite para começar a pensar um curso que fosse um curso de artes no sentido da dança, do teatro, da performance, mas com uma centralidade no corpo. Naquela época dos anos 90, todos os cursos na área de comunicação, eles eram voltados assim para jornalismo, publicidade, televisão, essas áreas mais audiovisuais, vamos dizer assim, ou a imprensa, né? Imprensa escrita, tal. E esse professor, que era o professor Norval Baitello, ele tinha voltado de umas pesquisas na Alemanha, e ele achou que era interessante a gente pensar uma relação entre as artes e a comunicação, mas com foco na comunicação do corpo, e não necessariamente na comunicação escrita ou mediada por qualquer tipo de tecnologia, mas inicialmente organizada corporalmente. E eu fiquei muito feliz com esse convite, a gente pensou esse projeto e no meio da organização, né, dos temas, das discussões, surgiu esse nome de artes do corpo, ao invés de se usar artes cênicas ou pensar os bacharelados separados das linguagens cênicas, como normalmente acontecia, que era bacharelado em dança, bacharelado em teatro, e naquela época, no Brasil, a gente nem tinha performance na universidade. Então, um dos professores que eu convidei na época para me ajudar justamente a pensar essa parte da performance foi o Renato Cohen, que na época era muito meu amigo, a gente já trabalhava junto na comunicação e semiótica, e ele, como vocês sabem, porque devem ter lido os livros dele, aqui no Brasil ele era um pioneiro da pesquisa da performance, né? Infelizmente, o Renato acabou trabalhando pouco tempo com a gente, porque ele morreu muito cedo, né? Foi uma perda horrorosa, muito, muito chato. Mas a ideia desde o começo era justamente pensar os atravessamentos e não a compartimentação das linguagens cênicas. Mesmo essa ideia de disciplina, desde o começo do curso, a gente pensava em uma proposta mais indisciplinar, né? Eu me lembro que, alguns anos depois que o curso já tinha começado, eu escrevi um livrinho chamado Corpo, Pistas para Estudos Indisciplinares, onde eu explicava um pouco essa ideia da indisciplina, né? Porque vocês sabem, quando a gente trabalha em universidade, é complicado a gente driblar essa ideia de disciplina. Até aí na UFBA, vocês estão mais avançados que a gente, porque acho que vocês conseguem fazer mais parcerias, mais projetos, assim. Mas, assim, na PUC, a gente faz isso, mas não de uma maneira formal, porque, infelizmente, ainda existem as tais disciplinas. O que a gente fez, que eu acho que naquela ocasião foi bastante pioneiro, foi pensar as artes do corpo não só em função das teorias artísticas, mas a gente começou a promover isso que eu estou chamando dos atravessamentos. Então, por exemplo, tinham disciplinas como corpo na filosofia, corpo e ciência, corpo na cultura, debates que eram debates que a gente poderia chamar de transdisciplinares, mas acabamos optando por indisciplinar, porque é como eu conto nesse livrinho, né? Que até um professor famoso de comunicação, o Muniz Sodré, que escreveu sobre isso, que ele fala que quando a transdisciplinaridade é muito radical, ela vira uma indisciplina.
Eu tenho na PUC também uma parceira há muitos anos, que é a Helena Katz, e a Helena também gostava dessa ideia da indisciplinaridade, nós pensamos juntas aí esses anos todos nisso que a gente chamou de teoria corpo-mídia. Então, não vou me alongar nesse negócio, essa ideia de artes do corpo, que acabou entrando no vocabulário, a gente vê um monte de gente falando sobre isso, tem até outros cursos, né, que também flertam com essa ideia de arte do corpo, que é uma coisa que eu acho muito boa, acho que quanto mais gente falar nisso, tanto melhor, né? Não é para ser monopólio de nada. E a outra ideia que tem no título da nossa conversa é essa proposta de pesquisa-criação. Na verdade, eu vou dizer para vocês que eu acho até um pouco redundante, porque para mim é muito óbvio que toda pesquisa é criação. Mas esse termo ele começou a surgir em alguns lugares. Então, por exemplo, no Canadá, tem esses professores, de quem eu gosto muito até, a Erin Manning e o Brian Massumi, eles trabalham lá no laboratório deles, o Sense Lab, com essa ideia de research creation. Ô, Cris, eu estava querendo lembrar, como é que chamava na Inglaterra mesmo? Era outro nome. Na Inglaterra se chama prática como pesquisa com hífen, né? Então, como se fosse uma palavra só, né? Então. E é até interessante, eu faço um parênteses rapidinho, porque na Inglaterra é o único lugar que eu conheço onde foi institucionalizado isso. Então, você não precisa de argumentar ou defender, já é considerado uma metodologia formal, adquirida. Então, quando você vai submeter um trabalho e diz que você está fazendo prática como pesquisa, já está lá nos catálogos, né, nas orientações todas. Então, tem essa certa... Mas, de uma outra forma, também engessou um pouco o que seria essa prática como pesquisa, né? E eu acho que essa opção pelo pesquisa-criação mais aberta, então... Então, porque vocês sabem, né? Pode ser que tem muita gente até aqui participando também, que é aluno ou professor de universidade. As universidades ainda são muito engessadas com essas coisas artísticas. Às vezes, fica tudo muito separado. Ou bem você tem que fazer um processo de criação, ou você faz uma análise teórica sobre as questões. Assim, a gente lê textos, conversa sobre isso há décadas, dizendo que tudo é exercício, tudo é experimentação. Quando você está sentado lendo um livro, isso também é um exercício, uma experimentação. Então, e é claro que impacta os procedimentos práticos, as estratégias de criação, nada é separado. E quando a gente pensa corporalmente, não é separado mesmo, porque o nosso organismo não tem assim caixotes, aqui fica só teoria, aqui fica só prática. Não existe isso. E é o nosso sistema sensório-motor que ativa o pensamento. Então, a grande lição sobre a não separação corpo-mente, teoria e prática é o próprio corpo, né? O próprio corpo. Então, enfim, esses são pontos de partida importantes. A gente vem... Eu, como oriento muito mestrado, doutorado lá na PUC, a gente cada vez mais, né, vai tentando corroer os padrões dados a priori das teses, testando outras linguagens, né, testando outros modos de apresentação. Aos poucos, a gente conseguiu que as experiências práticas sejam, de fato, reconhecidas como parte da pesquisa e não como uma ilustração da pesquisa. Então, isso é uma coisa super importante. Eu e a Cris mesmo, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente acabou de vir de um evento que participamos juntas lá em Vancouver, da Dance Studies Association, e com muitos pesquisadores jovens de vários lugares do mundo, e está todo mundo sintonizado pensando nisso. Então, assim, é entender como é que a gente consegue cada vez mais trazer para as pesquisas de criação, pesquisa-criação, as singularidades de cada contexto onde a gente vive, né? Então, esse é um outro ponto também que eu queria falar, porque vocês sabem, né? Está todo mundo acompanhando que hoje em dia se fala muito em decolonização, né? Em estratégias decoloniais.
Eu, pessoalmente, prefiro o termo anticolonial. Eu vou dizer até para vocês por quê. Porque a minha pesquisa é muito centrada nessas questões do corpo, eu acho muito otimista a gente afirmar que a gente se descoloniza, porque a colonização deixa resíduos muito intensos nos nossos corpos, nas nossas vidas. Então, eu prefiro dizer que nós estamos numa atitude anticolonial nos últimos tempos e que, naturalmente, uma grande estratégia para isso é a gente começar a reconhecer as nossas próprias singularidades. Não é que a gente vai banir as leituras estrangeiras ou as experiências estrangeiras, não é isso. Mas é que a gente não vai continuar sendo subserviente a elas. E também ampliar as bibliografias. Então, aí eu queria contar para vocês um pouco que eu acho que a minha entrada nessa questão da pesquisa sobre a cultura japonesa tem muito a ver com isso também, que é começar a entender como é possível se relacionar com pesquisas que não estão apenas na Europa Central, né? Porque isso que se chama de pensamento moderno é, em grande parte, um pensamento que nasce principalmente das bibliografias da Centro-Europa, que seria ali na França, Alemanha, Itália, né? Tem umas questões lá, aqui em São Paulo mesmo, por exemplo, a USP, ela foi criada todinha a partir do modelo francês. As bibliografias de corpo que a gente lê, até hoje, assim, impressionante, como, assim, em grande parte as pessoas citam bibliografias francesas. Eu e a Cris presenciamos até uma coisa sensacional, né, Cris, que aconteceu lá em Vancouver. Teve uma coreógrafa dando uma palestra e ela começou a citar o Merleau-Ponty, falar do Merleau-Ponty, o Merleau-Ponty, e lá pelas tantas, uma jovem pesquisadora de dança falou para ela, mas esse aqui não é um encontro decolonial, a gente ainda precisa ouvir falar do Merleau-Ponty. Então, criou até ali uma saia justa, mas, ao mesmo tempo, uma situação muito interessante, porque realmente tem uma pluralidade, né, de pesquisas. Eu, como tenho essa trajetória e olhando bastante para a bibliografia japonesa, eu acho, não só a japonesa, mas eu digo para vocês, tem outras coisas também, né? Eu leio uns autores chineses também super interessantes, com pensamento que trabalha contra as dualidades, faz discussões de gênero que vêm de outras procedências, né? Como, por exemplo, o Zairon, que tem vários textos escritos sobre transdualismo. Quando eu leio, por exemplo, um Paul Preciado falando ali do manifesto contrassexual, tem muita coisa em comum com os escritos de um monge japonês chamado Dogen, que falava também na questão do self-somático. Não sei se Ciane Fernandes está aqui ouvindo a gente, mas Ciane também gosta das leituras de Shigenori Nagatomo, que é o cara que traduziu o Dogen. Então, assim, tem uns encontros muito interessantes, assim como quando a gente começa a estudar alguns intelectuais do continente africano, que são muito importantes. Eu pedi para a editora N-1 mandar uns livros, porque a gente pensou que ia ser tudo presencial. Então, eu queria até avisar vocês que esses livros estão com o Luiz, e eu vou pedir à editora para deixar até o começo das aulas, porque aí vocês, quem tiver vontade de comprar, vai estar com um grande desconto. Então, tem o livro que eu traduzi do Kunichi Uno, que muitos de vocês conhecem, porque ele esteve mais de uma vez em Salvador. Eu traduzi esse último livro dele, que se chama Artaud, Pensamento e Corpo. É um livro super importante para essas discussões de corpo, muito, muito interessante, não só para quem trabalha com teatro, mas para quem está interessado nos esgarçamentos da linguagem. Ah, Ciane aí! Ô, Ciane!
as discussões da palavra e corpo. Então, é um livro muito legal que eu quero que fique aí. Além do livro principal, que eu traduzi do Kunitz, tem outros caderninhos que foram feitos discutindo diferentes aspectos de Artaud. E tem, por exemplo, uma tradução do Heliogábalo feita pelo Zé Celso, diretor e dramaturgo aqui de São Paulo, do Teatro Oficina, que vocês conhecem, né? Ou Para Acabar com o Juízo de Deus, ele também fez uma tradução antropofágica. Então, tem um material muito legal. Além disso, eu pedi também para a Letícia mandar o último livro que eu publiquei, que é sobre fabulações do corpo japonês, que eu vou falar um pouquinho agora para vocês. E tem também, acho que, se não me engano, a Anne me disse que está aí também o livro do Hijikata, que o Kunitz escreveu, que eu também traduzi, que era Hijikata Pensar o Corpo Esgotado, e a Cris está lembrando aqui o Brutalismo do Achille Mbembe, que é um livro bem importante também, bem bacana. Bom, enfim, então deixa eu ver o que eu separei aqui para falar. Falei dessa coisa anticolonial, das singularidades do corpo. Vou falar um pouquinho da fabulação, então. Eu estou falando muito rápido ou tá bom? Tá bom, mas eu queria, se eu puder, que acho que a gente precisa de falar um pouquinho mais, porque eu acho que você colocou 3 questões que eu acho que é muito importante, que é você ter falado do corpo, né, dessas singularidades e do decolonial, e o que eu acho interessante é que essa maneira que você e a Helena começaram, e o pessoal da PUC começaram a discutir essas artes do corpo, né, trouxe de uma maneira, de uma certa forma, assim, até orgânica, da gente pensar não só esse corpo como uma coisa que a gente já entende, mas de pensar epistemologias do corpo, né? Como você vai trazendo esses autores aí japoneses que têm uma outra maneira de pensar o corpo, os chineses têm uma outra maneira de pensar o corpo, que eu acho que isso contribui para esse processo anticolonial, mas ele também serve para você trabalhar as questões dentro da cultura europeia dos europeus. Ele não é uma coisa assim somente de um ou de outro. Eu acho que essa maneira de você pensar as singularidades foi uma solução muito melhor do que alguma das soluções que aconteceram lá na Europa, né? Que começou a se discutir danças étnicas ou danças do mundo, né? Mas fica difícil de sair da categoria, né? E essa maneira de dispensar essa singularidade, a gente pode pensar tanto o europeu quanto o não europeu, quanto as misturas, né? Se você pudesse falar só um pouquinho mais, porque eu imagino que lá nos anos 90 vocês não tinham essa noção que estavam fazendo esse movimento anticolonial, mas hoje em dia fica muito claro para mim, pelo menos. Sim, porque assim, né, Cris, é como eu falei, isso não significa que a gente não possa ler nenhum autor estrangeiro, que a gente tem que ficar com esse sentimento absolutamente nacionalista. Não é isso que significa isso. É fazer uma leitura singular acerca desses textos. Tinha um professor lá no Rio, sabe, o Roberto Machado, que foi aluno do Foucault durante anos. Eu assisti uma vez uma palestra dele, lá no Tuca até, que não sei se vocês sabem, teve uma época que alguns professores da PUC queriam fazer uma cátedra Foucault lá e acabou não dando certo, teve uns embates até com a igreja, foi um negócio meio complicado. Mas, enfim, o Roberto Machado, ele disse que quando ele começou a assistir os seminários do Foucault, e ele assistiu em Paris mesmo, ele ficou fascinado pelo Foucault e queria estudar o Foucault, e lia tudo, lia tudo, lia tudo. Quando ele chegou para conversar com o Foucault, ele fez uma proposta de um projeto de doutorado que ele queria que o Foucault orientasse, e aí ele falou um monte de coisas que o Foucault já tinha falado. E aí o Foucault falou para ele, mas eu não tenho interesse nenhum em orientar isso, porque você está repetindo tudo que eu falei. Eu só tenho interesse em saber para que serve isso tudo que eu estou falando para você, para o seu contexto. Então, eu achei muito legal isso que ele falou, porque quando a gente dá aula, a gente usa um monte de autores, mas é para a gente, de certa forma, ir se apropriando deles, não de uma forma leviana,
né? Porque isso também é um embate, que eu acho que é um dos sintomas das redes sociais também, desse imediatismo. Então, às vezes, você pega uma frase da pessoa e segue usando um vocabulário da pessoa, né? Eu vejo muito isso, por exemplo, com o vocabulário deleuziano, assim, um monte de gente usando os termos e às vezes nem sabe direito o que é. Vão virando palavras vazias. Então, não é isso que eu estou sugerindo. É você entender de fato o que significa aquele pensamento, mas elaborar a constituição daquele pensamento a partir do contexto singular onde você vive. Então, dessa forma, você realmente se apropria daquele pensamento, mas não para repetir como um papagaio, e inclusive para discutir. Porque, por exemplo, eu estava falando do Foucault. O Foucault é um autor que eu acho incrível, várias coisas do Foucault foram muito transformadoras para mim. Mas não é exatamente tudo que o Foucault fala que faz sentido para mim, tem coisas que eu discordo, sabe? E a gente não pode ter medo de discordar. Por quê? Porque ele criou o pensamento dele a partir do contexto onde ele estava. Nós estamos num contexto completamente diferente, numa época também completamente diferente. Então, algumas coisas do Foucault, elas continuam fazendo muito sentido. Gente, está caindo minha mesa. Meu Deus! Aconteceu alguma coisa aqui com a minha mesa, eu vou tirar o computador daqui, só um instante. Você está abalando as estruturas, Cristina. Eu vou ter que mudar de lugar, agora minha mesa despencou. O seu pensamento é muito forte. O negócio está bom, está caindo tudo aqui. Bom, pronto, é até bom que eu estou em pé um pouco. Mas, enfim, a gente faz leituras diferentes. Olha, mesmo o Mbembe, né? Quando ele fala, claro, ele fala lá do contexto africano, ele é camaronês, ele pensa a questão da plantation lá, né? A plantação, a escravidão, aquela coisa toda. A escravidão para nós no Brasil não é exatamente igual do que ele está falando, há especificidades. Mesmo entre os autores do continente africano, eu leio, por exemplo, o Feuini Sars, que é um cara que tem até um projeto com o Mbembe, eles fazem lá os ateliês juntos de discussão. Eu já acho que tem uma perspectiva um pouco diferente. Então, me interessa muito as similaridades que a gente pode encontrar, como, por exemplo, eu falei para vocês, é uma coisa meio inusitada. Dogen, Paul Preciado, e eu diria também Ierê Papá, que é um pesquisador que fez mestrado comigo, aqui em São Paulo, que hoje está em Fortaleza. Então, assim, há atravessamentos, há similaridades entre algumas questões, mas há também grandes diferenças. E são essas diferenças também que fazem a gente caminhar com as nossas pesquisas. Não é para a gente ficar repetindo tudo igual, né? Então, acho que essa ideia de que o corpo não é um dado a priori, mas que o corpo está sempre se constituindo em processo. Isso é uma coisa que tem uma certa, vamos dizer assim, é algo que pode ser pensado em contextos diferentes, porque é uma espécie de lógica para pensar o corpo, né? E isso, por exemplo, é uma coisa que eu acho muito bonito no Deleuze, que é essa ideia, né? Até tem esse que era grande amigo dele e foi aluno também, o Davi Lapujade, ele escreveu esse texto chamado A Lógica Aberrante, e ele diz que entende que a obra toda do Deleuze, depois do Deleuze com Guattari, tinha a ver com as lógicas aberrantes, que são essas lógicas que empurram a gente, que criam uma diferença radical. Né, e que não é porque a gente está usando o termo lógica que quer dizer que é sempre racional, porque a lógica aberrante ela pode ser inconsciente, ela pode não ser racional. A gente sabe que há muitos tipos de pensamento. Em geral, no senso comum, quando a gente diz pensamento, parece que a gente está
sempre falando de pensamento consciente e racional. Não é verdade, né? Então, assim, tem muita coisa interessante para a gente conversar nesse sentido. Você acha que ficou mais claro, Cris? Ficou ótimo, pode passar para o próximo ponto, ficou Então muito tá. bom, obrigada. Então eu vou falar só mais uma coisinha, e aí a gente vai abrir para as perguntas, ver se vocês, ou perguntas ou comentários, enfim, vocês fiquem livres aí para dizer o que vocês quiserem. Eu queria só comentar com vocês sobre essa questão da fabulação, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante. Foi até um negócio curioso, porque quando eu escrevi esse livro do Fabulações do Corpo Japonês, eu comecei pensando assim no modo como o Japão funcionava como uma espécie de um ativador de criação para pessoas que não eram japonesas, que não estavam no Japão e que alguns deles nunca nem foram ao Japão. Então se impressionavam por causa de algum tipo de imagem, sei lá, tinha alguma ignição ligada à cultura japonesa. Então, eu comecei a pegar vários exemplos diferentes para estudar isso. Tinham exemplos do cinema e da literatura, que alguns eram absolutamente orientalistas, assim, desde aqueles filmes horrorosos do John Wayne, sabe? Filmes de Hollywood que faziam assim, Marlon Brando maquiado, fingindo de japonês. Nos filmes do John Wayne aparecem índios assim, de olho azul, cabelo, coisas horrorosas. Então tinha desde esses exemplos bem trash assim, até outras coisas interessantíssimas, como por exemplo, o modo como um John Cage se inspirou pela Ásia, né? Não só pelo Japão, mas pela Índia. Eu comecei a estudar um monte de coisa do John Cage, depois do Cage com Cunningham, coisas maravilhosas. Ou o Steve Paxton, que começa a pensar o Aikido, e não para fazer o Aikido em si, mas isso gera o que depois será a Contact Improvisation. Então, comecei a estudar assim, vários exemplos. Tem uns interessantíssimos da cara de pau japonesa também, como, por exemplo, uma geisha chamada Sadayako, que foi convidada por esse cara que vai ser marido dela, e eles vão fazer uma das primeiras turnês na França, no auge do japonismo. E ela vai ser, inclusive, vai ter uma produção ali da Aloy Fuller, depois a Ruth Sandenis também vai gostar muito do trabalho dela. E ela, bem da verdade, era uma geisha, mas ela é apresentada como uma atriz de kabuki. E como ninguém sabia nada, o que era kabuki, o que era no, o que era dança de geisha, fica aquele bololô e assim, o que as pessoas prestavam atenção era nos kimonos dela e porque ela era muito bonita. E isso abre caminhos lá. Como eu acho que alguns de vocês sabem, eu também estudei durante muito tempo, depois abandonei um pouco esse negócio, depois voltei por causa das traduções do Kunichi, a pensar no Butô japonês, né? Então, assim, eu pensava também como vários artistas no mundo todo, né, tinham se interessado pelo Butô, e o que do Butô que interessava esses caras? Alguns era simplesmente uma imagem, um tipo de estética. Para outros, vingou muito, né? No Ocidente, vingou muito uma visão muito mística do Butô, o Kazuo Ono transformado praticamente num guru. Então, assim, eu comecei a estudar esses fenômenos assim e tentar entender como seria o processo evolutivo de uma imagem, ou de uma narrativa, ou de uma ideia. E, inicialmente, eu pensava muito na estratégia de transcriação, que foi o que eu aprendi com esse poeta, que foi meu professor nos anos 80 na PUC, que era o Haroldo de Campos, que ele dizia que não era possível traduzir um poema, quando você traduzia um poema, você tinha que criar outro poema. Então, eu comecei a pensar em boa parte dessas experiências, inicialmente, como transcriação.
Depois eu comecei a trabalhar com a ideia de fabulação. E aí, nesse livro, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu estava escrevendo o livro, mas o livro começou a ser escrito, assim, de uma forma meio autônoma, e quando eu percebi, tinham vários pedaços que não tinha nada a ver com o Japão. Então eu criei um modo de editar esse livro, que ele tem umas páginas escuras, nas quais eu falo de alguns temas que não são necessariamente uma referência ao Japão. Então, tem uma página que eu falo de alteridade, tem uma página que eu falo de fabulação, eu vou falando de vários assuntos que não são só ligados ao Japão. E aí, depois da publicação desse livro, eu entrei em contato com outros autores que estavam pensando sobre fabulação. Um deles que me interessou particularmente foi o Tavia Nyong'o, que escreveu um livro sobre afrofabulações. E aí depois outras autoras mulheres também pensando muito nisso, como a Saidiya Hartman, a Donna Haraway. Enfim, aí eu comecei a descobrir muita gente discutindo isso, e a partir desse debate sobre a fabulação, que aí eu vou dizer para vocês uma questão importante sobre isso, a fabulação não se referia apenas a uma possibilidade de criação, mas também ela se refere a uma ação política, que é de dar visibilidade a narrativas invisibilizadas, ou a mundos, o Tavia Nyong'o diz, mundos que supostamente não eram para existir. Então tem esse aspecto político que está muito presente, por exemplo, na obra da Saidiya Hartman, quando ela escreve O Perder a Mãe, que é a primeira vez que ela vai à África, a Grada Quilomba, a gente pode pensar na Grada Quilomba também, quando fala nas Memórias da Plantação. Então, assim, como lidar, né? A Saidiya Hartman tem um exemplo que é muito bom para vocês sacarem o que eu estou falando. Ela tem um artigo que ela fala sobre a questão da Vênus, que nos navios negreiros, muitas vezes, quando as meninas, as moças morriam, elas eram identificadas como Vênus e não pelo seu próprio nome. Era um jeito, é como se fosse assim, enterrada como indigente, ou no caso, lançada ao mar, sei lá. Os livros de anotação tinham sempre essa coisa da Vênus, e assim, ela se pergunta o que era essa Vênus, sabe? Essas moças que morriam sem nome. Então, a identidade dessas moças era roubada até na hora da sua morte. Então, como a gente pode lidar com essas narrativas, com essas histórias desses mundos, como diz o Tavia, supostamente não eram para existir? Então, assim, a questão da fabulação, quando ela se torna mais política, ela tem muito a ver com essa questão de lidar com a vida que não vale nada, lidar com os processos de extinção, né? E isso é um tema que sempre foi muito caro para mim, eu sempre me interessei muito por isso. Anos atrás eu escrevi um livro chamado Corpo em Crise, que já falava disso também. Então, assim, essa questão da fabulação ficou muito forte para mim, e ela, a partir disso, apontou para um outro caminho que também está sendo muito importante para mim. Eu falei um pouquinho naquela pequena fala que eu gravei, que ficou circulando por aí, talvez alguns de vocês ouviram, que é a questão da cripistemologia, né, de como os corpos creepy, eles têm uma singularidade e também vêm conquistando o seu espaço de conhecimento, não no sentido de terem que ser normalizados, como se a pessoa que tem alguma singularidade corporal tenha que virar algo que seja um padrão considerado normal ou saudável. Mas dentro da sua própria singularidade é assim que vão construir conhecimento. Então eu tenho estudado bastante isso,
e também por conta, enfim, de várias pessoas adoecendo, várias pessoas que têm muita dificuldade de saúde e mesmo assim continuam estudando, continuam criando e vão instaurando novos mundos. Então a última coisa que eu vou falar para vocês tem a ver com isso, a instauração. Eu também comecei a ler um autor chamado Etienne Souriau, e ele diz isso. Não, ele sacou isso há muitos anos atrás, muitas décadas atrás. Não basta existir, é preciso instaurar um modo de existência. Então, para quem está fora dos padrões, seja porque faz parte do contexto queer, ou porque faz parte de uma comunidade que não está dentro dos parâmetros hétero, branco, masculino, sei lá. Seja qual for a sua singularidade, a questão de instaurar um modo de existência encontra mais dificuldades. É mais difícil instaurar um modo de existência. Mas é preciso fazer isso para ter a existência reconhecida e poder ter, de fato, um lugar de fala, para ter voz, para ter uma participação, uma presença, né? Então, quanto mais a gente pluralizar isso, melhor vai ser para todos. Nós vivemos agora um momento horroroso aqui no país, tão difícil, né, tão cheio de preconceitos. Isso vai continuar entre nós durante muito tempo, porque é a mesma coisa que eu falei para vocês do decolonial. Não dá para virar a chave assim imediatamente. Então, há vestígios autoritários que vão seguir com a gente. Então, a gente precisa encontrar modos de lidar com essas alteridades para que todas as singularidades tenham o direito de existir, de instaurar seus modos de existência. Né? Isso eu acho que é um grande desafio e é isso que nos espera. Então, assim, eu estou tentando escrever alguma coisa sobre isso, espero conseguir. E isso tem outros desdobramentos, mas aí eu não vou falar aqui porque já começa a misturar muitos assuntos, mas estou muito interessada nos novos animismos, né, no não antropocentrismo, então, mas aí é muito assunto, gente, então eu vou parar por aqui. Eu não sei se apareceu alguma pergunta, não sei, Cris, você também pode falar um pouco, ver o que você tem vontade de falar. Bom, eu acho que, só fazendo um último comentário pelo que você falou, eu acho que o que é mais interessante dessa sua pesquisa, né, dessa sua descoberta e provocação que ela vem trazendo, é porque a gente também percebe que existem várias vertentes, né, de tentar trazer uma certa pluriversidade, né, para as discussões. Né? A gente tem aquele modelo antigo, que era um modelo que tentava resgatar outras tradições, né, voltar algumas coisas de origens, né, que eu acho que também é aquele pensamento que fala muito da etnicidade das danças, né, por exemplo. Mas o que eu acho interessante é que todas essas articulações que eu estou falando agora, elas emetem ao passado, como se a gente fosse tentar voltar para um passado, e se a gente voltasse para esse passado, ia resolver os problemas. Né? E o que eu acho interessante dessa articulação teórica da fabulação é que ela é do devir, né? Ela é do futuro, e ela entra nesse campo de onde não existe limites, né? Porque a fabulação é sem limites. Então, cria essa possibilidade de criar uma outra maneira de articular ideias, né? E eu acho que isso também está muito relacionado com esse movimento, principalmente nos Estados Unidos, que tem o afrofuturismo e também tem o indígeno-futurismo, né? Eu acho que a fabulação ela é o próximo passo, né? Ela se relaciona ao futurismo, mas eu acho que ela chega a ir além, né? Eu não sei se você concorda com essa colocação que eu estou pondo aqui. Eu acho que a fabulação abre caminhos, sim,
mas eu acho que ela sempre esbarra com aquilo que a gente esbarra sempre, que são os dispositivos de poder. Então, assim, é um pouco otimista achar que não tem limites. Porque a gente sempre esbarra nos dispositivos de poder, sejam eles institucionais, no sentido, por exemplo, de se trabalhar numa instituição, né, numa universidade, ou no sentido da macropolítica, de governo, de seja o que for. Então, a gente está sempre esbarrando nesses dispositivos de poder e há uma captura neoliberal que assola todas as instâncias. Né? Então, todo mundo que é professor nesse país e fora daqui, ou também os artistas, a gente sabe dessa lógica de produtividade que é um inferno. Você tem que ficar produzindo, 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 e assim o tempo da reflexão, o tempo da criação, o tempo da maturação, muitas vezes é sacrificado. Então, assim, essas lógicas, esses dispositivos de poder político-econômicos, eles estão sempre enfiando uma faca no nosso pescoço. Então, assim, é bem difícil. No entanto, a gente não pode ceder, né? Tem que continuar insistindo. Eu tenho pensado, Cris, até falei isso num evento que foi, acho que no começo do ano, não sei, que eu sou uma pessoa meio sem noção de tempo, mas eu tenho pensado muito nessa noção de erosão, sabe? Porque erosão é um movimento que ele vai acontecendo aos poucos, né? Às vezes você não percebe o movimento da erosão, mas ele não para de insistir. E quando a erosão chega num limite radical, ela pode sim derrubar muros, derrubar coisas. Então, eu tenho pensado na nossa ação um pouco nesse sentido da erosão, porque um dia eu pensei nessa metáfora e eu achei que é interessante, sabe? Para a gente não desistir, assim, a gente seguir. Porque não está fácil, não está fácil. E você vê, Cris, você que também, você estava na Inglaterra, você que transita muito, você vê que não é uma coisa só do Brasil, assim, está muito difícil em vários lugares, né? Então, a gente precisa resistir. Eu acho que a arte tem um papel fundamental nisso, porque a arte lida com a alteridade de uma forma diferente, que não é no sentido de extinguir as diferenças, mas é se alimentando das diferenças. Então, por isso, ela se torna absolutamente fundamental nesse mundo que não, sabe, assim, procura imunizar a gente das diferenças, né? O Roberto Espósito falava nessa questão da imunização muito antes da Covid. Depois a imunização virou assim a palavra da vez, né? Mas ele falava disso muito antes e dizia que é uma marca política que nos intoxica, né? Você acabar se imunizando de todos aqueles que são diferentes de você. Isso é um problema muito grave, né? E a gente continua enfrentando, porque se a gente olha para esse fortalecimento da direita radical no mundo, o que a direita radical alimenta é a luta contra as diferenças, e não a pluralidade. Não tem nada a ver com isso o discurso da direita radical, né? Exatamente, E fechando, né, trazendo aqui o Ouroboros, né, trazendo do final para o começo, eu acho que é muito interessante esse pensamento que vocês tiveram lá nos anos 90, né, de trazer o corpo, não a dança, não isso, aquilo, mas trazer articulações do corpo, as artes do corpo, para o centro das discussões de comunicação, para o centro das discussões de arte, e trazer isso para o centro da universidade, né? Trazer isso como, né, uma disciplina indisciplinada, né? Então, eu acho que a gente está começando a colher frutos, né, de uma maneira muito mais abrangente, de uma semente que foi plantada lá nos anos 90, né? E
Duas coisas também que eu acho bem interessante desses seus textos mais recentes, né? Você falou agora dessa erosão, mas, ao mesmo tempo, você também traz um outro conceito que eu acho muito interessante, que eu acho que eles dialogam, né? Do lado, você tem essa erosão, que é essa devagarinho, né? E, do outro lado, em algum dos seus livros, você fala também, agora eu esqueci a palavra, mas desse movimento sistêmico. Sísmico. Isso, né? E são os dois tipos de movimentações, uma super rápida, uma super lenta, que geram essas coisas que a gente vai chamar de crise, né? Que você argumenta que não seja uma coisa, que seja um espaço privilegiado da gente começar a pensar essas transformações, né? Não pensar a crise como uma coisa que a gente deve evitar, né? Mas como um campo de possibilidades, né? É isso mesmo. Foi nesse livrinho mesmo da Fabulações que eu escrevi sobre essas sismografias de corpos e imagens, né? Então, era um pouco uma brincadeira com o Japão, porque a primeira vez que eu fui ao Japão, eu peguei um terremoto horroroso lá. A gente no Brasil, felizmente, não está acostumado com o terremoto, e assim, foi o terremoto que destruiu a cidade de Kobe. Então, assim, a questão do terremoto sempre me acompanhou muito nessas idas ao Japão, e foi bem traumática na primeira vez. E, assim, e essa ideia desse tremor, desse movimento, né, sísmico, que você não controla, é alguma coisa que te desestabiliza e você não tem controle sobre isso. Não há o que fazer. Então, isso sempre me interessou também, tinha um pouco a ver com a questão do Butô também, e com outras questões, e agora, nessa recente tradução do livro do Kunitz sobre Artaud, isso volta, porque o Artaud é o tempo inteiro isso, o Artaud é um terremoto na vida da gente. Então, ele diz, né, que ele... o grande ofício dele não era o teatro, o cinema, o desenho, a escrita, mas o principal ofício dele era se reinventar, porque era uma urgência, era algo que era necessário, como continuar vivendo se não se reinventasse. É bem bonito esse livro do Kunitz, e no final ele fala bastante, porque essa questão do corpo sem órgãos é também uma terminologia que entrou assim, meio de gaiata num monte de lugares, e às vezes as pessoas falam sem saber direito o que é. E o Kunitz escreve 70 páginas sobre o corpo sem órgãos, então é bem legal para pensar assim, como isso pode alimentar uma epistemologia do corpo, né? É bem bacana. E eu vi aqui, tem um comentário da Ana Paz, eu vou ler em um minutinho aqui para você, mas antes disso eu queria falar que esse exemplo que você deu aqui agora é exatamente isso que você começou a sua fala, né? De dizer que quando a gente fala em pensamento, nem sempre é uma coisa abstrata, lógica, né? O pensamento sempre sai do corpo, né? E é impressionante como a experiência que dá vazão aos entendimentos do mundo. Você, numa experiência, né? Lá no Japão, e a partir da sua experiência, os pensamentos vão sendo articulados, né? Não tem como a gente pensar em qualquer articulação de ideia fora do corpo, né? Ela sempre vem do e com o corpo. Mas, bom, então eu vou repetir aqui. A Ana Paz tem esse comentário, né? A questão é como essas singularidades se formam no meio das forças e sistemas de poder que nos condicionam, e como a consciência coletiva da sua formação é fundamental. Não é, Cris? Não, as singularidades sempre se formam no meio das forças e dos sistemas de poder, não tem como, é aí mesmo, porque não dá para a gente ficar isento de nada. Isso é uma coisa que o próprio Foucault falava, né? Porque quando ele começou a estudar as instituições lá, sistema prisional, sistema educacional, a questão também dos manicômios, ele diz, não é porque uma pessoa está absolutamente subalternizada ou enclausurada que ela não se forma como sujeito. É que ela se forma como sujeito nessa situação. E todos nós, de alguma maneira,
estamos sendo subalternizados. É ilusão a gente achar que a gente não está. Então, claro que a nossa situação não é uma situação horrorosa como a do Arthur, ou de tantas pessoas que estão vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Nós somos muito privilegiados, estamos aqui conversando e tal, mas isso não significa que não somos sempre, em alguma medida, afetados pelo poder. Porque é assim que a gente precisa se constituir, porque não tem outra saída. Não existe fora do sistema, está todo mundo no sistema. Né? Então, o que eu pensei também para esse mesmo livro das fabulações foi nessa ideia de microativismo, e que é uma coisa que me interessa muito e que eu acho que é aquilo que nos resta, porque eu vejo, eu como professora, ou sei lá, escritora, ou trabalhando com os artistas com quem eu tenho parceria, não tem a menor condição de um confronto macropolítico. Quer dizer, aquilo que a gente pode fazer é microativismo mesmo, é por aí que a coisa vai, né? O Felipe está me dizendo aqui no chat, Cris, que tem mais 2 perguntas. Vê se você acha aí o que é, porque eu não consigo ter acesso. Sim, tá certo. Eu vou ler a primeira que veio do Arthur Morro. Eu sei quem é, foi meu aluno. O microativismo tem tudo a ver com estudos de cultura, você não acha? Eu acho. É que, assim, essa coisa dos estudos culturais, né, como campo de estudos, tem muita coisa que os caminhos foram abertos a partir dos estudos culturais e outras coisas a gente começou a questionar. Mas uma coisa os estudos culturais trouxeram para a gente, que foi muito importante quando isso começou lá nos anos 80, que é a gente deixar de acreditar na supremacia de algumas culturas e começar a se abrir para justamente a pluralidade que a gente está falando e as singularidades dos contextos culturais. Então, Arthur, claro, o microativismo nasce no contexto onde a gente está, é aí que a gente pode atuar. A gente não vai atuar num contexto que a gente não conhece, porque aí a gente replica o comportamento colonial e não é legal. A gente tem que falar de onde a gente está, né? De onde a gente conhece. Coloca aí outras perguntas, Felipe, estou vendo, tem mais coisa aqui. Tem uma também do Gustavo Salgado Leal, vou ler rapidamente. Cris, muito feliz de te ver valorizando as experiências e experimentações indisciplinares da UFBA. Mas quem nos acha... eu estou lendo aqui. Indisciplinados demais. Você vê relações coloniais de São Paulo para o resto do Brasil? Deve ter, né, Gustavo? Deve ter, com certeza. A gente sabe que essas rixas coloniais, elas não são só de fora para dentro, é dentro também. Né? Bom, enfim, politicamente, você veja a diferença entre São Paulo e Bahia. Então, parabéns para vocês. Eu acho que indisciplina nunca é demais, viu? Tá sempre bom. E a gente é sempre bom lembrar, né, que as ideias também têm histórias, né? As ideias não vivem, né? Elas têm começo, desenvolvem, têm percursos, e elas se agarram a coisas, espaços, acontecimentos, né? E elas vão se desenvolvendo, né? Eu acho também que, só para finalizar, assim, eu acho que a diferença entre o microativismo e os estudos de cultura é porque quando os estudos de cultura vai sair lá, né, assim, apesar de ele ter várias influências dos pensadores do Caribe e tal, os estudos de cultura não está querendo questionar as epistemologias outras, ele não traz isso, né? De uma certa forma, o William e todos, eles continuam criando conceitos de cultura que sejam abrangentes, que possam ser aplicados a todo mundo, né? Então, eu acho que o microativismo ele vai lá mais fundo, porque ele tem essa pegada também de pensar outras singularidades no ponto de vista psicológico, ontológico.
Não dá para generalizar a cultura, né? Você vê mesmo quando a gente fala assim, cultura brasileira, tem tantas culturas brasileiras no Brasil, né? Não dá para generalizar. Apareceu uma pergunta aqui, será que vocês podem colocar de novo? Ah, pronto, da Ivana. Ela é pesquisadora de cultura sul-coreana, reconheço um caminho anticolonial, ainda que eu não negue a presença da colonialidade pela indústria cultural de lá. Oh, Ivana, com certeza. Eu estou orientando uma tese de doutorado da Mariana, que trabalha comigo lá na PUC. Ela estuda o K-pop, então eu tenho lido bastante sobre isso também, e assim, a Coreia do Sul usa o movimento, né, a onda coreana, eles usam como um soft power, né, para se fortalecer no mundo, e vocês veem que está tendo, assim, uma replicação incrível, né, como aquele grupo BTS, as séries coreanas, esse negócio todo. Agora, a questão econômica e mercadológica é fortíssima nisso, é fortíssimo. Então, para estudar os processos de colonização relacionados ao K-pop, a gente precisa trabalhar com muitas outras questões, não adianta trabalhar só com as epistemologias dadas, precisa entender o contexto lá. Por exemplo, o K-pop é bem diferente do J-pop, que é o Japão pop, né? O C-pop, que é o pop chinês. Então, aí a gente tem que mergulhar nesse universo para entender. E tem muita bibliografia sobre isso, Ivana. Você deve estar levantando aí do teu lado, mas tem muita coisa legal escrita pelos próprios coreanos para pensar isso. Então, é um tópico bem interessante hoje em dia. Tem muita coisa bacana para a gente pensar. O que mais, gente? Tem mais aí? Ó, tem mais um negócio aí. É tudo o que precisamos nas universidades francesas, mas somos os campeões da separação corpo-mente. Olha, é você que está falando, hein? Teofila, é você que está falando, não sou eu. A universidade francesa é complicada mesmo, mas tem algumas pessoas nas universidades francesas que são bem legais. Então, eu acho que é misturado, é que a questão institucional é bem difícil. Mas, assim, tem muitas lutas a travar lá, mas tem muita gente legal também. Eu conheço muitos professores franceses que são bem interessantes e que estão lutando contra esses dogmas franceses. Então, quando a disciplina é muito forte, também quando aparece a indisciplina é bem legal. É a mesma questão também da Alemanha, né? Até que lá as instituições... eu estive em Berlim, por exemplo, e lá a instituição que estudava teoria era num lado da cidade e a outra universidade que estudava as práticas do corpo era num outro lugar, eram fisicamente separadas. Separado. Mas nem tudo, né, Cris? Nem tudo, porque aquela Freie University é sensacional, né? Sim. Ali tem muita coisa bacana. Então... Sim, é na Freie Universitária onde eu estava, né, por acaso, então, com a fichalista, né, e com a Gabriele também, é um lugar onde eles estão, mas é bem inusitado. Até é bem um oásis, eu acho, lá, né, também. Então, é isso. Exatamente. Felipe, eu estou vendo aqui, olhando o horário, a gente está um pouco dominando aqui. Como que a gente está? A gente pode ficar um pouquinho mais, tentar responder essa pergunta do Arthur aqui agora? Vamos responder a do Arthur, depois a gente encerra. Deixa eu ver. Quais relações você vê entre questões, a indisciplina, as erosões, a sismologia, com o potencial disruptivo da arte da performance? Eu acho que a performance, desde o seu início, Arthur, o propósito era trabalhar com isso, com as desestabilizações, né? Questionar as linguagens, questionar aquilo que já era dado, mas, assim, a maneira como se pensava o que era performance, quando começou ali, anos 60, né, 70, isso que foi mudando bastante. Eu gosto de definir performance como um operador de desestabilizações, mais do que como uma linguagem circunscrita nela mesma, porque me parece que, desde o início, a grande proposta
era mesmo indisciplinar. Então, por exemplo, eu não gosto dessas definições que falam que a performance é um gênero híbrido, que vai juntando tudo. Eu acho que não é híbrido de nada. Eu acho que questiona, desestabiliza tudo. E quando a gente pensa nas experiências de dança contemporânea, de teatro contemporâneo, de cinema, de artes visuais, a gente vai vendo que vai ter essa corrosão no encontro com a performance. Então, cada vez mais eu acredito realmente nessa proposta das artes do corpo, porque eu acho que não é que cada gênero artístico não tenha as suas singularidades, mas que fica tanto mais complexo e interessante quando tudo se atravessa. Então, me parece mais potente, sabe? Mas eu vou dizer um negócio, viu? A gente está sofrendo, nosso curso está bem pequeno lá na PUC, não é, como todo curso de arte, não é um curso lucrativo, então nós estamos enfrentando muitos problemas, viu? Assim, lutando para sobreviver. O que me deixa feliz é que, não sei qual a longevidade que terá esse curso, mas o pensamento está por aí, germinando muitas coisas. E isso que, no fim, é o mais importante de tudo, né? Então, ô Cris, acho que para não ficar muito comprido, assim, na internet é meio cansativo, né? O pessoal ficar assim, olhando para a tela. Então, eu agradeço a tua parceria. Ó, tem mais um negócio aí, deixa eu ver. Tocar no assunto do K-pop, que é uma cultura que vai além do valor comercial. O que vocês acham da cultura dos doramas? Ah, Carla, não vai nada além do valor comercial, é super comercial. É que dentro do comercial há experiências muito potentes e interessantes, mas em nenhum momento deixa de ser comercial, tanto as bandas como os doramas, as séries, é tudo bem comercial, porque a questão econômica é uma chave fundamental. Eles pegam esses jovenzinhos lá na Coreia e tem as escolas de idol, as escolas de ídolo. Então, desde a adolescência, eles vão criando os caras para aprender e fazer sucesso lá em cima, sabe? Então, é bem comercial. Isso é uma questão também. Não é porque é comercial que não pode ter alguma potência. A gente também não pode ser preconceituoso nesse sentido, sabe? Então, é isso. Mas, gente, são muitos assuntos, a gente abriu muitas coisas. Vocês vão pensando aí, porque tem muita coisa para a gente trabalhar. Espero que a gente se encontre rapidinho em outra ocasião. E a Cris está aí, em Salvador, então vocês podem conversar com ela também. Sim, e gostaria, então, de aproveitar que a Cristine Greiner já mencionou no começo da fala dela, né? Gostaria, então, de aproveitar essa oportunidade aqui, então, para convidar a todos, né? Porque Cristine Greiner, eu e Gilsamara Moura estamos na organização de um evento que vai acontecer o ano que vem, né? Uma parceria entre a UFBA, a Escola de Dança, e o Dance Studies Association, né? O DSA. Nós vamos fazer um seminário virtual que vai acontecer em maio. E o título do nosso seminário chama-se Atos Radicais de Tradução, mobilizando reciprocidades através das artes do corpo. Quer dizer, tudo a ver, né? E eu convido a todos, porque ontem abriram-se as inscrições. E as inscrições para esse seminário ficam abertas com propostas até o dia 30 de janeiro. Quem quiser maiores informações, por favor, entre em contato comigo, Cristina Rosa, na UFBA, ou através do DSA, Dance Studies Association, temos informações lá online. Então, eu encontro com vocês lá para a gente continuar esse bate-papo, né? E gostaria também de lembrar, né, que, infelizmente, como que a gente está aqui nesse encontro virtual, a gente não teve a oportunidade de passar pelo foyer e ver os livros, né? Então, eu gostaria de mencionar mais uma vez que o festival está com esses livros maravilhosos, né? Que discutem o corpo, discutem as singularidades do corpo sobre essas novas perspectivas. Temos tantos os livros que a Cristine Greiner escreveu, que ela traduziu,
quanto outros autores que ela menciona hoje, né? Então, eu convido a vocês, quando vocês forem ao teatro, a ver as outras atividades do Filt, né? Que já pensem nisso e adquiram esses livros. É isso, gente. Muito obrigada, Cris. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Eu estou vendo várias mensagens super legais aí, de gente que a gente conhece, que não conhece. Está tudo maravilhoso. Espero encontrar vocês ao vivo em outra oportunidade. Tá certo. Muito obrigada, Cristine Greiner, pela disposição. Obrigada pelo Filt Bahia, por organizar esse evento, essa tarde maravilhosa. Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau.